Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Estou aqui hoje para a gente entender um pouquinho dessa situação aí da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPI, né, como vocês devem conhecer, que tratou a respeito das questões sobre as casas de apostas e que envolveu uma das maiores influenciadoras do Brasil hoje, que é a Virgínia Fonseca. É sobre isso que eu vou falar hoje. Espero que vocês gostem do vídeo e juntos nós vamos entender até onde que pode chegar o limite e aquela fina camada que divide a ética, a moral, a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, e até onde vai a ganância do homem e da mulher pelo dinheiro. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bora pro vídeo. Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Fala a verdade para vocês, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje mais uma vez para poder gravar um videozinho sobre questões que têm acontecido no nosso meio. Hoje eu vim aqui falar especificamente sobre a questão da CPI, né, ou Comissão Parlamentar de Inquérito, que tratou a respeito das bets, ou no termo popular, casas de apostas, tá bom? É bom lembrar que quando a gente fala de questão da ética, da moral, e a gente fala de apostas, a gente está falando de algo que é nitidamente errado, tá bom? Lembrando que quando a gente fala de casas de apostas, estamos não só falando de um pecado, já que apostar gera vícios e vícios são considerados pecados mediante a palavra de Deus, mas a questão de que quem promove tais ações, quem promove, né, as casas de apostas, quem promove esses tipos de jogos de azar. Olha só, tivemos aí recentemente a CPI, tivemos a participação da influenciadora Virgínia Fonseca, tá bom? E teve alguns trechos da CPI, os quais eu quero junto com vocês aqui reagir e juntos nós vamos entender o que aconteceu, tá bom? Um dos trechos aos quais eu achei bem interessante foi esse aqui, quando a Virgínia, após ser advertida a respeito das consequências das quais as suas ações, as suas promoções de conteúdo relacionado às casas de apostas gerava, tá bom? As consequências geradas pelas suas promoções. Olha só, o vídeo que eu tenho é esse aqui. O vídeo tem como título Virgínia sobre como se sente com o lado negativo das bets. Não tenho muito o que fazer. Só um instante aqui que eu vou colocar o vídeo para vocês. Olha só, o vídeo é esse aqui. Prestem atenção. Para Virgínia, olha esse dado aqui. 65% dos brasileiros que fazem apostas já se sentiram ansiosos em excesso por conta delas. Ansiosos, aí o quê? Síndrome do pânico. Eu já tive síndrome do pânico. Uma série de problemas que vem. 30% dos brasileiros que fazem apostas esportivas online afirmam que já tiveram prejuízo nas relações pessoais por conta das apostas. É interessante isso daqui, porque olha só, primeiro ele começa apresentando as consequências. Ele começa falando o quê? Olha só, Virgínia, você divulga a casa de apostas. E olha só o que está acontecendo aqui. Olha, você vê que tem pessoas que têm ansiedade. Você vê que tem pessoas que têm sido afetadas nas suas relações pessoais. E isso, aos poucos, acaba destruindo essas pessoas. Olha só, Virgínia, o que isso tem causado, o que as suas promoções, o que as suas influências têm causado dentro da sociedade. E ele continua, presta atenção. Continua dessa forma. Então são 15 milhões de pessoas que vivem esse drama. Aí eu pergunto à senhora, de todo o coração, como é, depois de ter acesso a esses dados, talvez a senhora não tivesse acesso a tudo que vivemos aqui hoje, essas informações, como é que a senhora está se sentindo agora contribuindo com uma das empresas que mais tem levado pela sua atividade legal, mas imoral,
esse caos social e econômico no Brasil? Como é que a senhora se sente hoje a partir dessa reunião? Olha só, você vê aqui que o nosso amigo aqui, ele pega e afirma que algumas das consequências, depois ele pergunta como a influenciadora se sente a respeito deste assunto. É interessante isso, porque você vê que ela fica meio assim, porque ele fala assim, ó, talvez antes a senhora não sabia dessas consequências, talvez antes a senhora não sabia o que as suas ações estavam gerando. Então eu vou te apresentar aqui algumas das consequências e me diz aí o que a senhora pensa a respeito. Aí ela responde da seguinte maneira. Acho que reflexiva. Reflexiva. É só o que eu vou pensar sobre, mas é igual eu falei, eu tenho um contrato e, tipo, não é simples assim, pegar e acabar com o contrato. Eu espero de vocês alguma resposta dessa CPI, né, que vocês façam alguma coisa e que possa me ajudar do meu lado também, e eu vou estar completamente aberta a receber o que vocês falarem e fazer o que vocês falarem. Tá. Antes da gente continuar aqui sobre a questão do vício, que ela fala um pouquinho sobre o vício, você vê que ela fala que ela tem um contrato e que ela espera ajuda da Comissão Parlamentar de Inquérito, que seria a CPI, para poder ajudar ela a se livrar desse tipo de coisa, já que agora ela tem consciência do que tem acontecido através das promoções que ela tem feito nas suas redes sociais. O mais interessante, gente, é que assim, quando a gente fala de moral, de ética, quando a gente fala sobre casas de apostas, a gente já sabe o que isso gera. Não adianta ela chegar e dizer que antes ela não sabia, porque ela sabia sim. Mas eles estão tentando tampar ainda um pouquinho do sadicismo, né? Da Virgínia, para poder tentar tratar com o mínimo de monstruosidade possível as atitudes dela. Já que ela sabe sim das consequências, sabe que isso sempre foi pelo dinheiro, tudo foi pelo dinheiro, e assim, ela sabe que ela tá ganhando e as pessoas estão perdendo. E ela sabe que o dinheiro dela vem por coisas ruins. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso, gente. O dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ela não está fazendo isso porque ela precisa, ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro. Porque a gente tem que ter uma noção de que a partir do momento que a gente ganha uma certa visibilidade, a gente vai sim receber ofertas, mas aí a questão é, a gente aceita ou não aceita? Ela tem um contrato que provavelmente a impede de terminar logo, por agora, esse tipo de promoção. Mas ela não deveria ter nem aceito. Sabe, ela não deveria ter nem aceito, mas aceitou. E isso já mostra o caráter da mesma. Isso já mostra do que ela é capaz pelo dinheiro. Se ela não tivesse aceitado, eu não estaria passando por isso, não estaria sendo assessorada dessa forma. E todo o Brasil sabe que ela sabe, sim. Ela sabe das consequências, sabe que tem pessoas que estão sofrendo de doenças, sabe que tem famílias que estão tendo que revirar os lixos, porque um homem pobre, um homem sem dinheiro, pega o pouco que tem, às vezes até o que não tem, com a esperança de talvez ganhar alguma coisa, e joga lá naquela porcaria daquele tigre, ou daquela cobrinha, daquele touro, seja lá o que for. Olha só, continuando aqui, olha o que ela fala a respeito de vícios. Não, vou ser bem sincera, o vício sempre existiu e em várias áreas, né? Enfim, meu pai, ele era viciado em bebida alcoólica, enfim. Então acho que o vício ele sempre existiu. Claro, vou ficar reflexiva quanto a isso e eu espero realmente de vocês um fim dessa CPI, que algo seja decidido e que algo seja me passado para eu fazer o que tem que fazer, porque eu estou dentro da lei, não estou fora da lei, não estou fazendo nada. E de acordo, diante de todos esses dados que eu não sabia, irei tá na minha mente agora, tá todo o Brasil assistindo e tal, mas eu não tenho muito o que fazer e falar pro senhor. Cara, impressionante. Primeiro ela diz
Ah, ela começa com a história, ah, meu pai era alcoólatra, não sei o que, gente. Todo mundo conhece alguém alcoólatra. Isso não é desculpa para você apoiar vício, para você promover vício. Isso não é desculpa. Se você não, a palavra de Deus diz, não sirva de pedra de tropeço para o teu irmão. Se você promove o pecado, mesmo sabendo das consequências dele, você é pedra de tropeço para o teu irmão. Você é pedra de tropeço para o teu irmão. Ela diz que não pode fazer nada a respeito, mas ela podia, não fez porque não quis. E isso aqui é realmente revoltante, cara. É realmente revoltante você ver a mulher dizendo, ah, não tem muito o que fazer, né? E depois ela ainda se justifica falando que tá na lei. Falando que tá na lei. Cara, é impressionante. Olha só. Quando a gente vai entender as nossas atitudes, quando a gente vai coordenar as nossas atitudes, a gente tem que entender que a nossa atitude não pode estar baseada só na lei humana, não. As nossas atitudes têm que estar baseadas na lei de Deus. Ela está sendo pedra de tropeço para o irmão, ela está promovendo o pecado, ela está promovendo a destruição das famílias, sabe? Ela está promovendo doenças, né, psicológicas nas pessoas. Então, assim, tudo que veio dessa obsessão dela pelo dinheiro, porque ela não precisa disso, ela tem dinheiro, tudo que veio através dessa obsessão pelo dinheiro, acabou gerando consequências muitas das vezes irreversíveis para as pessoas, que ela simplesmente ignora e trata com um certo sadicismo que chega a ser impressionante. Deixa eu só resgatar um trecho aqui que eu achei muito vergonhoso, um trecho aqui, olha só. Achei aqui, olha só. Durante a CPI, um dos parlamentares fez a seguinte pergunta para a influenciadora Virgínia Fonseca. Preste atenção. A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de aposta no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não? Não consegui entender, tipo... Eu vou explicar. Explica. É interessante, olha só, que essa pergunta traz uma simples palavra que tornou para ela trouxe para ela a impossibilidade de resolver. Só a palavra mitigar já deu uma certa dificuldade para ela para resolver. Só que quando você observa a semântica da palavra, você não precisa nem saber o que significa. Ele fala que trouxe consequências negativas e o que ela tem feito para mitigar essas consequências. Quando a gente fala mitigar, a gente entende o quê? Mitigar, tentar reverter, tentar amenizar, tentar reduzir. Você já sabe que mitigar é tentar resolver a situação, mas a mesma se sente ali confusa, né? E não sabe nem do que ele está falando. Isso já mostra que ela não tem, né, nenhum tipo de... Eu acho que não tem conhecimento nenhum, não tem o que oferecer, e mesmo assim ela influencia milhares de pessoas. E às vezes nós, seres humanos, eu vou falar fora até mesmo da religião, nós, os seres humanos, não sabemos nem o que nós seguimos, o que nós acreditamos. E às vezes o fato de que nós não sabemos o que nós acreditamos, o que nós cremos, é justamente o que nos torna suscetíveis a ataques de Satanás, aos enganos de Satanás. Entende? Jesus, ele transmitia conhecimento para as pessoas que andavam com ele. É por isso que ele tinha milhares de seguidores, não nas redes sociais, mas fisicamente. Por isso que ele tinha milhares de seguidores, porque ele transmitia conhecimento. No mundo de hoje em dia, o conhecimento ele tem se tornado algo raro. E você vê essa mulher que não tem conhecimento nenhum, não tem experiência nenhuma na questão de inteligência, sabe? O que ela tem é manipulação, o que ela tem é mentiras. E ela, todo momento você vê durante a CPI que houve ali uns momentos em que ela tirou até foto durante o momento. Eu acho que isso foi uma situação muito desrespeitosa para com a legislação, para com o poder legislativo. Eu acho que isso foi uma completa vergonha, mas eu estou aqui para trazer para vocês esse exemplo dessa mulher, porque às vezes a gente não sabe quem a gente segue, a gente não sabe o que a gente está fazendo, e às vezes se deixa seguir por exemplos de pessoas do mundo, de pessoas sem qualquer tipo de ambição, ou ambição pelas coisas erradas. Quando a gente tem como exemplo pessoas boas, nossas atitudes serão boas. E quando a gente tem exemplo pessoas
pobres em conhecimento, pobres em sabedoria, pobres em vontade de fazer o que é certo, a gente se torna exatamente iguais às mesmas. E eu digo assim, a gente tem o costume de botar a culpa no influenciador, na influenciadora. Todo mundo tá falando mal da Virgínia e tal, mas eu posso garantir a vocês que estão me ouvindo agora, qualquer um que estiver me ouvindo agora, não existe circo se não houver plateia, tá bom? Não existe cantor, stand-upper, piadista, né? Não existe se não tiver alguém para rir, para ouvir. Não existe. Então, assim, eu acho que pior do que a influenciadora são as pessoas que são influenciadas pela mesma, porque não sabe escolher alguém para se espelhar, alguém para se motivar. E assim, eu conheço a maioria das pessoas que me seguem, também seguem essa influenciadora, eu já até olhei isso antes, porque, né, às vezes as pessoas se ofendem, mas eu vou garantir a vocês, se você se denomina uma pessoa de conhecimento, uma pessoa inteligente, acho que depois de todos esses exemplos que a gente viu aqui, depois dessa situação onde a mulher não conseguia entender o sentido semântico da palavra mitigar numa frase, eu acho que isso já diz tudo sobre a conduta, sobre a mentalidade, sobre a sabedoria da mesma, que é zero, tá bom? Não, essa mulher para mim não tem um pingo de sabedoria, não tem um pingo de entendimento, e as atitudes dela, a fala dela mostram que ela não tem moral, que ela não tem capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. As atitudes dela mostram que ela não demonstra nenhum tipo de remorso, porque ela usa o seu passado como desculpa para cometer erros no presente. O nosso passado não deve servir para nos motivar a cometer o erro, mas deve nos motivar a fugir do erro, fugir do pecado. Portanto, meus irmãos, o meu posicionamento a respeito dessa questão das casas de apostas, né, da CPI, né, das bets, é a mesma que alguns influenciadores inteligentes têm mantido aí, tá bom? Que é a questão de, a gente sabe que vício é pecado. E a palavra de Deus diz que nós não devemos servir de pedra de tropeço para o nosso irmão. Portanto, qualquer tipo de pessoa que promova jogos de apostas está promovendo também o vício. Então, automaticamente, você promove o pecado. E quando você promove o pecado, você está sendo pedra de tropeço para o teu irmão e automaticamente você está sendo contra os ensinamentos de Jesus e sendo contra a palavra de Deus. A gente tem que entender que tudo que nós fazemos nessa terra é anotado e guardado em um memorial, tá bom? Então, não importa quanto tempo passe, uma hora ela vai pagar pelas atitudes dela, tá bom? Então, quem sou eu para poder falar, ela vai para o inferno, ela vai para o céu? Não. Ela vai pagar, mas ela ainda tem tempo e ela ainda pode mudar de atitude. Se ela mudar de atitude, parabéns, tá bom? Mas as palavras dela não demonstram que ela pretende mudar realmente de atitude, mas se ela mudar, parabéns, e se ela não mudar, ela é Deus, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se você compreendeu o que eu quis dizer, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal. Se você acha que a minha opinião está meio equivocada, se você acha que o seu pensamento é diferente do meu, eu quero que você deixe nos comentários o seu pensamento a respeito dessa situação, tá bom? Agradeço a você que ficou até esse vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e me apoie para que eu possa fazer mais vídeos como esse, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.